Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia e Engenharia. Superado o assunto caracterização de maciços rochosos, agora de fato vamos à classificação geomecânica destes maciços. Bora lá? Existem diversos sistemas de classificação geomecânica de maciços rochosos. Nós não vamos discutir todos, vamos só apontar aqueles principais, né? O mais difundido, né, o mais comum é o RMR, Rock Mass Rating, que é proposto por Beniavsky, e a última atualização é em 1989, porém a sua primeira proposição foi em 73 e durante esses quase 20 anos ele fez pequenos ajustes para adequação. Posteriormente, existe o sistema Q, proposto por Barton et al., né, em 94. E em 2015, Barton e Barr, eles desenvolvem o K-Slope. É um sistema baseado no sistema Q, entretanto, o sistema Q era mais voltado para a classificação de maciços rochosos em escavações, enfim, túneis, coisas do tipo. E vem em 2015 essa atualização com o lançamento do sistema Q, que tem o foco na classificação de maciços rochosos em escavações, né, em escavações superficiais ou seja, taludes. Ainda, né, Romana lá em 85, né, propõe o SMR, que é o Slope Mass Rating, e esse SMR, ele é baseado no sistema RMR básico, né, com alguns ajustes para refinamento, e é voltado também para taludes. E é um sistema mais simples, visual, assim, que é o GSI, Geological Strength Index, proposto por Hooke, né, em 94. A gente vai discutir, começando pelo RMR de Beniavsky, né, ele vai ser dado, a classe do maciço rochoso vai ser dado depois dessa somatória, né, JA1, JA2, A3, JA4, JA5 mais JB, né, e quais são esses parâmetros aqui de classificação, né? Bom, J1A faz referência, né, está relacionado à resistência da rocha intacta, JA2 ao RQD, JA3 ao espaçamento das descontinuidades, JA4, né, as condições das descontinuidades, que vão levar em consideração a rugosidade, preenchimento, enfim, outros aspectos. JA5, né, diz respeito à influência da água. E JB é um ajuste, né, baseado na relação angular entre a obra que está sendo executada e a orientação da descontinuidade. Porém, quando a gente considera somente os J's A, né, de A1 até o JA5, a gente está falando de um RMR básico, tá? Sem esse ajuste da relação angular. Justamente porque a ideia do RMR básico é te dar uma dimensão geral daquele maciço rochoso, e a depender da obra você faz os seus devidos ajustes, né? Lembrando que o SMR de Romana consegue fazer um ajuste de relação angular um pouco mais refinado. No que tange o parâmetro J1, né, que está relacionado à resistência à rocha intacta, os valores são... existe uma tabela de valores, né, e com base no resultado, né, da resistência à compressão simples ou índice de compressão pontiforme determinada através dos seus diversos ensaios, sobretudo de laboratório, a gente tem o peso relativo que vai ser utilizado como valor de J1, né? Então, supondo se a sua amostra, né, calculou-se para a sua amostra, calculou-se uma resistência à compressão simples de 200, então ele se encaixa nessa faixa de 100 a 250 megapascal, utilizando o peso relativo igual a 12. Né? Entretanto, esse é baseado em ensaios de compressão anexial. Mas e quando vocês estão fazendo uma outra estimativa, como a estimativa de campo? A gente consegue fazer essa correlação da resistência anexial,
né, através de uma estimativa em campo. E imagino que vocês devem se lembrar da última aula, em que a gente faz essa relação, né, de R0 até R6 e temos as faixas de resistência, né? E, obviamente, que esses são aqueles testes que a gente executa com qual utensílio mesmo? O martelo de geólogo, né? Bom, da mesma maneira, né? Aqui é só os valores ampliados em megapascal, né? R0 de 0,25 a 1, enfim, até chegando em R6, que são resistências superiores a 250 megapascal, a gente consegue fazer uma correlação dessas classes com o esclerômetro, né? Esses valores aqui dizem respeito ao número de rebotes que o esclerômetro vai indicar né, durante a execução no campo. Então, a gente consegue fazer essa correlação, né? Rebotes inferiores a 15, a gente consegue fazer uma relação com a classe R2, de 5 a 25 megapascal. E assim sucessivamente, até rebotes, né, de 50, 60 ou superiores, a gente consegue relacionar a classe R6 com, né, compressão aí, resistência estimada em valores acima de 250 megapascal. O segundo termo, né, o JA2, refere-se ao RQD, né, Rock Quality Designation, que a gente aprendeu na última aula. Então, tendo determinado e calculado o RQD, seja através da utilização de furo de sondagem, né, testemunho de sondagem, ou então as relações de Priest-Hudson ou Palmstrong, a gente, tendo calculado, a gente já tem um peso relativo para utilizar no valor de J2, né? Então, se aquele exemplo da aula em que o RQD era de 55%, né? Então, se encaixa nesta faixa. Consequentemente, o peso relativo utilizado para a classificação vai ser 13, beleza? Quando agora a gente pensa em JA3, que está relacionado ao espaçamento das descontinuidades, a gente vai ter a mesma relação de faixas, né, de medidas e um peso relativo, né? Essas 5 faixas de medidas são exatamente aquelas utilizadas na classificação, né, na caracterização do maciço rochoso, né? Inferiores a espaçamentos inferior a 6 centímetros e até superior a 2 metros. E, consequentemente, a medida, né, com base na sua caracterização, a gente acha em qual classe, né, em qual faixa de valores a sua caracterização se encaixa, né, e utiliza um dos valores aqui de peso relativo para JA3. Quando agora, né, a gente fala das condições das descontinuidades que está referente, né, que é referente a JA4, né, a gente tem essas 5 descrições gerais com seus pesos relativos, né? A sua descontinuidade, né, ela é caracterizada como superfícies muito rugosas, descontínuas, né? Se são descontínuas, são pouco persistentes, né? São fechadas, as paredes são duras e não são alteradas. Então essa condição é ótima. Então, peso relativo 30. E assim sucessivamente. Entretanto, né, existem as descrições, né? O preenchimento é mole, espessura superior a 5 milímetros, né? Ou então abertura superior a 5 milímetros e descontinuidades muito persistentes. Então a gente tem a pior situação, com o peso relativo igual a zero aqui. Entretanto, caso a sua descontinuidade, né, você não consiga de fato encaixar as características da família de descontinuidade em uma desses 5 casos, a gente pode utilizar uma tabela que vai falar especificamente de cada parâmetro. Então, especificamente, a gente tem, né, essa tabela que vai relacionar cada parâmetro, né, desde a persistência, a abertura, a rugosidade, o preenchimento e o grau de alteração. E com base na sua caracterização, a gente consegue ir somando, né, esses pesos relativos. Minha descontinuidade tem 2 metros, então, de persistência. Então, vai ser
4 somado, né, ao peso relacionado à abertura, somado ao peso relacionado à rugosidade, posteriormente ao preenchimento e à alteração, né, não se fazendo necessário a utilização do valor do slide, né, do peso relativo do slide anterior, e sim toma-se como parâmetro, o valor do parâmetro JA4, a somatória desses pesos que estão relacionados a cada uma das características. E quando a gente, né, chega no item JA5, que é referente à água subterrânea, né, nós temos esta tabela, com as condições gerais, né, se a superfície está seca, úmida, molhada, se é gotejante, se o fluxo é abundante, né, e ainda informações sobre infiltração quando relacionada a túnel, né, e também, quando for possível, né, a estimativa de poro-pressão. Mas só com as condições gerais em relação à umidade, a gente já consegue classificar e determinar o peso relativo, né? Então, tendo determinado o peso relativo para cada um desses parâmetros, J1, J2, J3, J4 e J5, né, com a somatória, a gente tem o RMR básico para o maciço rochoso. E tendo o RMR básico, que vai ser a somatória de J1 dos parâmetros J1 até o parâmetro J5, a gente pode fazer um ajuste, né? Esse ajuste, a ideia não é aumentar mais a nota, na realidade baixar a classe do talude, a depender da relação angular entre a orientação das descontinuidades e a face da escavação que está sendo desenvolvida, né? Seja túnel, fundação ou taludes. Então, nós temos 5 condições de muito favorável, e o muito favorável refere-se a favorável à estabilidade, né? Então, se ela é muito favorável, ela não condicionaria, essa descontinuidade não condicionaria nenhum processo geodinâmico. À medida em que uma relação angular classificada como muito desfavorável, ela seria altamente suscetível a condicionar um movimento de massa, talvez um escorregamento planar, algo do tipo. Então, vamos pensar. De repente, eu tenho uma descontinuidade que é altamente instável, né, aflorando em um talude. Então, do RMR básico, seria subtraído menos 60, o que talvez talvez o talude, né, aquele maciço rochoso, tivesse sido classificado como um bom, né, de boa qualidade. Esta relação angular já rebaixaria essa classificação para um regular ou muito ruim, né, justamente com a ideia desse comportamento instável, né, esse comportamento geomecânico instável. E tendo depois, com todos os parâmetros determinados, seja a ideia do RMR básico ou já o RMR ajustado, né, a gente tem, com base nos somatórios, a classificação dos maciços. Então, um RMR de 81 a 100, ele é de classe 1 e o maciço é considerado muito bom, né? De 80 a 61, classe 2, maciço bom, e assim até valores inferiores a 20, com uma classificação, uma classe do maciço, né, igual a 5, e classificado como um maciço muito ruim. E é interessante que a gente consegue, a partir da classificação deste maciço rochoso, estimar um campo para, né, um campo, uma faixa de variação daqueles parâmetros geomecânicos, como coesão e ângulo de atrito interno. Então, para aqueles né, maciços classificados como classe 1, que são maciços muito bons, né, eles apresentariam coesão, né, superior a 400 e ângulo de atrito interno superior a 45 graus. Aquele talude, né, aquele maciço rochoso classificado como muito ruim, ele teria coesão inferior a 100 e também ângulos de atrito interno inferiores a 15 graus, né, que são ângulos muito baixos. Então, a gente, com base nessa classificação,
a gente consegue fazer uma estimativa da faixa de variação de coesão e ângulo de atrito em tanto um determinado maciço rochoso classificado. Mas vamos parar aqui um momentinho só para pensar um pouco, tá? Toda a classificação, orientação, né, a orientação das descontinuidades, as características das descontinuidades, né, fazem referência a uma família de descontinuidade. E se de repente aquele maciço rochoso tiver 3 famílias de descontinuidade, o que a gente vai fazer? Bom, basicamente a gente vai fazer a classificação individual, né, de cada família de descontinuidade. F1 é muito ruim, F2 é boa, F3 é ruim, né? Então a gente tem 3 classificações com base nas 3 famílias de descontinuidades. Muito ruim, ruim e boa. Qual vai ser a classificação adotada? Basicamente, a classificação adotada vai ser a mais ruim, né? A pior. Então, justamente, a gente vai adotar aquele maciço como um maciço muito ruim, né? Visto que a gente sempre tem que pensar na pior situação, né? Isso pensando na questão da segurança, né? Por mais que uma das famílias, com base em uma das famílias de continuidades, a classificação fosse baseada, né, fosse muito boa, a questão é que a gente tem uma outra família de descontinuidade que baixa o maciço para uma situação muito ruim, né? De quase colapso, assim, que não suportaria muitas solicitações. Então, sempre a gente vai fazer o quê? Uma classificação para cada uma das famílias, seja quantas forem, e vamos adotar a pior classe, tá? A pior de todas. E agora chegando ao sistema Q de Barton, né? A gente tem que a classificação de Barton vai ser baseada, né, nessa relação RQD sobre JN vezes JR sobre JA e vezes, né, JW sobre SRF. E o que seriam todos esses códigos? Quais seriam esses parâmetros? Bom, RQD a gente sabe que é o índice de qualidade, né, que vocês aprenderam aí, ele sempre vai ser utilizado para designar essa qualidade do maciço. JN, ele é um índice, né, que está relacionado à influência do número de famílias, ou seja, o grau de fragmentação desse maciço. JR diz respeito ao índice de influência da rugosidade das descontinuidades. JA, o índice de influência do grau de alteração do maciço. JW está relacionado ao índice de influência da água subterrânea. E o JRF é o índice de influência do estado de tensões, né, ao qual esse maciço está submetido. Então, de um modo geral, o SRF ele representa um fator de redução de resistência, né? Então, se a gente pensar, esse primeiro parâmetro está relacionado, né, ao fraturamento, consequentemente ao tamanho dos blocos que vão ser formados. Esse segundo parâmetro ele está relacionado, né, à tensão, a tensão cisalhante, né, resistência ao cisalhamento. E aqui, né, aqui a gente representa o estado de tensões e também, né, a ação dos fatores externos na variação de tensões. No que diz respeito ao primeiro parâmetro, que é o RQD, vocês já sabem, né? Não tem muito o que a gente falar, vocês viram nas últimas aulas. Agora, quando a gente fala em relação ao JN, que refere-se ao número de famílias, a gente também tem né, as tabelas padronizadas, né, receberão um valor entre 0,5 e 1, né, aqueles maciços rochosos em que né, em que as fraturas são esparsas ou são ausentes. 2, quando só tem uma família de fratura. 3, quando tem uma família mais algumas fraturas esparsas, e assim sucessivamente até a pior situação, que é a rocha triturada e completamente fragmentada, com, né, valor para o parâmetro JN igual a 20.
Agora, quando a gente pensa em JR, que é, né, que é referente à rugosidade, a gente tem a mesma situação, né? Fraturas que não são persistentes, fraturas rugosas ou regulares onduladas, fraturas lisas, fraturas, né, com preenchimentos, fraturas em zonas esmagadas, né? E com base na sua descrição de campo das fraturas que constituem que cortam esse maciço, a gente vai determinar e fazer uma relação com esses valores relativos que serão utilizados na nossa relação para determinar a classificação segundo o sistema Q. No que diz respeito ao JA, né, que refere-se ao estado de alteração das rochas, a gente consegue dividir em alguns grupos de análise, né? O primeiro está referido aqui em branco, né, que diz respeito a fraturas sem deslocamento relativo, né? Então, ou seja, tem contato entre as paredes entre rocha e rocha entre as paredes. Ah, essas paredes são duras e compactas? Apresenta um preenchimento impermeável? Beleza. Valor 0,75. Ah, não, essas paredes elas apresentam uma película siltosa ou arena argilosa? Então, esse valor, né, esse índice aumenta um pouco mais, para 3. Perceba que né, perceba que à medida em que eu aumento o valor para JR, eu tô reduzindo, né, eu estou reduzindo esse parâmetro, né, JR por JA. Em vermelho, a gente tem já fraturas, né, com deslocamento relativo, inferior a 10 centímetros. E a gente ainda continua olhando a descrição, lá na nossa caracterização do maciço rochoso. As paredes têm partículas de areia e rochas desintegradas? Ou essas paredes, ou o preenchimento dessas fraturas, elas são argilosas, né, e subconsolidadas, ou são argilosas com argilominerais expansivos. Perceba que essa também é uma situação muito ruim, né, que varia de 0 a 12, ou seja, reduz bastante esse parâmetro JR por JA. E, né, nessa mesma toada, ainda pensando na alteração, ou na perspectiva de JA, né, aqui a gente tem as fraturas com deslocamento relativo evidente, né? Então, dessa maneira, não há o contato rocha-rocha. Então, a gente pode ter ali zonas com rochas trituradas, zonas siltosas ou arenas argilosas, né? Zonas ou bandas contínuas de argila, com parâmetros ali cada vez piores, né? Sobretudo quando a gente pensa nessas zonas ou bandas contínuas de argila, podendo chegar até 20. Olha o poder da redução, dessa entidade aqui, devido ao estado de alteração de uma rocha. Quando se fala em JW, a gente está falando da ação da água subterrânea, né? Então, é mesmo observar a caracterização que vocês fizeram para determinar qual valor vai ser utilizado como parâmetro. Então, pense, a melhor situação vai ser qual? Né? A escavação a seco ou com pequena influência da água. Até uma pior situação, né? Que a fluência é muito elevada, podendo ter jatos de pressão e não decai com o tempo, né? Com parâmetros ali que atingem a faixa de 0,1 a 0,05. Né? Então, sempre essas tabelas vão ser utilizadas comparando com a realidade da sua caracterização em campo. Por isso que ela também tem que ser bem feita. E agora, né, a gente entra no último parâmetro, que é o estado de tensão, que na realidade é um fator de redução de tensão, né, em que a gente vai caracterizar esse estado de tensão. Né? A ocorrência de muitas zonas alteradas que têm argila e que são quimicamente desintegradas, então esse parâmetro é 10. Né? Só que em alguns momentos a gente consegue melhorar. Né? A zona esmagada é uma zona esmagada com rocha competente, sem argila, em profundidades que são superiores a 50 metros. Qual que é? A gente vai usar aqui de SRF.
2,5, né? Então, a ideia é tentar caracterizar de acordo com classificar, né? Encaixar aqui de acordo com o que vocês estão observando em campo, de acordo com as características observadas em campo. Aí, se a gente pensar ainda, né, sobre o estado de tensão, né, existem aquelas situações em que a gente tem tensões baixas, mais próximas à superfície, né, tensão aí superior. A relação tensão sigma 1 para tensão normal, né, é superior a 200, né, é superior a 200, então a gente tem ali um valor para SRF igual a 2,5. Tensões moderadas de 2 a 100, que é a relação sigma 1 para, né, sigma n encaixe na faixa de 200 a 100 e assim sucessivamente, né? Isso para rochas competentes. Para aquelas rochas classificadas como incompetentes, com comportamento plástico, elas estarão sob tensões moderadas ou tensões elevadas, né? E para rochas expansivas, tensões moderadas ou tensões elevadas, né? E justamente o SRF, classificado também como um fator de redução, né, de tensão, vai justamente reduzir esse item aqui, né, esse item JW por SRF. E da mesma maneira, né, depois de determinados parâmetros e os cálculos serem feitos, a gente tem aqui, né, uma tabela de classificação, né? Se o seu Q está dentro dessa faixa de 0,001 até 0,01, a gente tem um maciço rochoso péssimo, né? Mas em compensação, se eu tenho um Q superior a 400, a gente tem um maciço rochoso excelente. E aquela mesma tabela de classificação, vai ser utilizado também depois pelo sistema K-Slope, né? Que na realidade os parâmetros são os mesmos basicamente, né? A mudança do sistema aqui para o K-Slope, né? Essas adaptações deram-se em JW, que tornou-se JWise, né? O JRF que tornou-se o SRF, né? O SRF tornou-se SRF Slope e esse parâmetro JR por JA sofreu uma pequena modificação na sua aplicação, né? Mas, de qualquer forma, o RQD, JN, JR e JA vão ser utilizados aquelas mesmas tabelas que acabamos de ver, né? Só a aplicação vai ser um pouco diferente e, neste caso aqui, né, o modo de determinar JWise e o SRF Slope é um pouco diferente, né? Basicamente, o JWise, que antes era o JW, dizia e fazia referência à influência da água subterrânea, agora faz referência também às condições climáticas, né? Está submetido a um clima seco, a um clima que eventualmente a gente tem chuvas tropicais e assim sucessivamente. A gente vai ver agora logo à frente. Bom, né, como eu disse, as tabelas são as mesmas, tá? Para RQD, para JN, para JR e para JA. Entretanto, quando a gente tem, né, somente no caso de situações em que a gente tem a formação de cunhas, né, que é a interseção de duas famílias de descontinuidade, que, né, podem acabar ocasionando um escorregamento em cunha, o JR sobre JRA vai ser feito para cada uma das famílias que estão, de fraturas, né, de descontinuidades, que estão delimitando essa cunha. Então, se é uma cunha, a gente tem duas famílias, né, de descontinuidades ali. Então, a gente vai ter um parâmetro JR sobre JA1 vezes JR sobre JA2, né, da família 1
e da família 2, da família principal e da família secundária, que vai ajudar na formação, no condicionamento dessa cunha. E ainda, né, a gente consegue ter um fator dito O, né, que está relacionado à orientação dessas descontinuidades. Agora, independentemente, né, se forma cunha ou não, todas as vezes, né, que a gente está analisando a situação, a gente está sempre analisando a pior situação, a situação mais desfavorável, né? Por isso que eu disse que aqui, né, o JR sobre JRA1 vai ser a mais desfavorável. Então, pensando na sua família, na sua pior família, né, a família que vai ser mais favorável, ou seja, que vai ter um maior potencial de condicionamento de um processo geodinâmico, né, com base na orientação dessa descontinuidade, de sua relação com o talude, a gente também consegue, né, classificá-lo como orientação muito favorável, consideravelmente favorável, até, né, muito desfavorável, e até o momento em que ela vai se aquele talude ele vai se romper mesmo, se não for suportado, não tiver nenhuma obra de contenção, tá? Isso é inevitável. Então a gente tem fatores de ajustes, né? Quando a gente só tem uma família, a gente vai utilizar o fator de ajuste F1, né? Que tem esses valores. A orientação é muito favorável, ou seja, é estável, vai ser bacana. Então eu tenho um F2, né? Um 2. Ah, mas se ela vai se romper enquanto se não tiver suportado, a gente tem um fator O aqui igual a 0,25. Então, na realidade, o valor que a gente vai admitir aqui vai ser o quê? O valor desse parâmetro, JR sobre JA, vezes o fator O. Né? Entretanto, caso sejam formadas cunhas, aí a gente vai ter que ter um JR sobre JA1 e um JR sobre JA2, né? Então, da mesma maneira a gente vai fazer. Mas F1 vai ser a família mais desfavorável, né? A pior situação, que vai ser o fator de ajuste para JR sobre JRA1. E o F2 vai ser para a família secundária, que vai formar a cunha, né? E que esse valor, né, esse fator O, vai ser multiplicado ao segundo elemento aqui da nossa análise, JR sobre JA2. Beleza? Então, assim a gente consegue ajustar esse parâmetro. Então, perceba, o que houve de modificação foi o surgimento do fator O, mas basicamente a tabela é a mesma e o método de obtenção desse par de parâmetros aqui também é o mesmo. E agora a gente chega ao JWise, que é o antigo JW, né? E agora refere-se a condições geológicas e ambientais. E como que a gente vai fazer, né? Como vai ser isso? Bom, né, tem-se aqui já a ideia de que tipo de estrutura, né, que você está utilizando, né? Está se analisando. Você vai ter uma feição que ela está estável, uma descontinuidade que está estável, mas a rocha é competente. Situações que está estável, a estrutura está estável e a rocha incompetente. Situações que a estrutura está instável, mas a rocha é competente. E na pior situação, em que a estrutura era instável e também a rocha é incompetente, tá? E esses valores, né, os parâmetros para JWise, são dados nesse quesito, né? Com base nessa relação, né? A estrutura está instável ou não, a rocha é competente ou não, relacionado ao ambiente na qual ela está submetida, né? O ambiente é desértico, o ambiente ele é úmido, o ambiente é submetido a tempestades tropicais, né? O ambiente em áreas mais glaciais, submetidos a fraturamento por gelo. Então, com base nessa relação, né, a gente tem a determinação de JWise. Lembrando que, basicamente, né, a gente vai acabar, em termos de Brasil, a gente vai acabar
ficando mais nessa terceira coluna sobre as tempestades mais tropicais, né? Sobre as tempestades mais tropicais. E agora, enfim, né, para a gente chegar no SRF, que é o slope, a ideia é a gente analisar a redução da tensão. Lembra que eu falei que é o estado de tensão, mas na verdade ele diz mais respeito a um fator de redução dessa tensão. Nós temos três, né, o RF vai ser avaliado em três linhas, o SRF-A, o SRF-B e o SRF-C, tá? O SRF-A diz respeito às condições físicas das continuidades. O SRF-B em relação às tensões e o SRF-C em relação à orientação das descontinuidades, né? Bom, você vai analisar isso, os três valores, e a gente vai considerar o maior valor, tá? Não precisa fazer soma nem multiplicação. O SRF-A deu 1, o outro deu 2, o outro deu 1, qual é o maior valor? 2. Então, a gente vai usar o SRF-B que deu 2. Então, a gente vai considerar sempre o maior valor. Aqui a gente tem, né, a tabela referente à análise das condições físicas das continuidades, né? Ou seja, o SRF-A, que é referente às condições físicas. Então, eu tenho um pequeno alívio devido à localização da superfície. Então, o meu SRF-A é 2,5. Mas em compensação, na pior situação, a gente tem o quê? Um talude de solo residual com significativas feições erosivas. Então, o meu SRF-A vai ser igual a 20. E assim sucessivamente. Quando a gente pensa agora no estado de tensões, que é o SRF-B, né, a gente está num nível moderado de tensões, a gente está de um alto nível de tensões, até um fluxo plástico de material amolecido pela tensão, né, a gente vai ter que fazer esta análise. E de um modo geral, esse valor, esse intervalo aqui, 50 a 200 é a relação entre aquela relação que eu tinha dito anterior, né, quando eu falava só do SRF, que é a relação entre a tensão anexial e a tensão normal, tá? E aqui os valores para serem utilizados com base no seu nível de tensões. E por fim, o SRF-C, né, que está relacionado, é uma análise feita considerando a orientação da principal descontinuidade, né? A principal descontinuidade, né, com pouco ou nenhum preenchimento argiloso, com o RQD igual a 0, com argila, com rocha triturada, né? E aqui o RQD é 300 com argila também triturada. O que significa esse RQD 100 e esse RQD 300? Vocês lembram que quando a gente calculou o RQD com base na média linear, na frequência linear? Então, esse RQD vai ser o 100 vai ser obtido com a média linear, né? Com descontinuidades, com essas descontinuidades perpendiculares a 1 metro, e o RQD 300 com essa frequência linear sendo determinada a partir, né, do número de descontinuidades daquela família, né, da principal descontinuidade, em uma distância de 3 metros. Ok? Então, com base nisso, a gente tem também a questão da favorabilidade, né, da estabilidade daquela descontinuidade frente ao maciço, ao talude. Então, uma descontinuidade caracterizada, né, classificada como favorável, significa dizer que ela é ótima, não vai acontecer nada ali. Já uma desfavorável, ela já é altamente suscetível que ocorra, que ela consiga condicionar um processo geodinâmico. E quando a gente vê, né, essa última coluna, se rompe se não tiver suportado. Então, ele é ainda a pior hipótese possível mesmo. E com base nessa relação, né, das características e do preenchimento da principal descontinuidade e sua orientação, a gente determina
né, o SRFC. Então, tendo determinado os 3 SRF, a gente vai adotar o maior valor encontrado. Justamente que se a gente, para essa relação, o maior valor encontrado justamente vai ser o valor que maior, né, que vai reduzir mais o J-Wise. E dessa maneira, a gente tem que trabalhar com segurança, ou seja, sempre a gente vai ter que considerar a pior situação. Aqui mesmo é só a apresentação daquela mesma tabela, porque no final das contas, a tabela e as classes e as faixas de valores serão as mesmas, sempre, né? Seja para o sistema Q ou K-Slope. Obviamente que o K-Slope agora é um sistema realmente voltado para análise e classificação de maciços em taludes, maciços rochosos em taludes. E ainda, com base no K-Slope, a gente consegue ter uma informação interessante, né, que o trabalho, essa proposta traz de novo. O beta aqui, ele representa a nossa inclinação máxima, né, sem esforço para que taludes inferiores a 30 metros de altura possa ser desenvolvidos, né? Isso é bem interessante, que a gente consegue determinar qual que é a inclinação máxima sem se colocar nenhum tipo de contenção, né? Obviamente que nos taludes inferiores a 30 metros. Aquele talude consegue suportar. Isso é interessante, essa relaçãozinha, né? 20 vezes log de 10, log da base 10, do valor do K-slope encontrado, mais 65 graus. Então, é interessante que ele já consegue, né, te orientar como, né, classificação, ele já te dá qual que vai ser a inclinação, qual é, né, a inclinação máxima e que vai ser de segurança para a estabilidade desse talude. E agora o último sistema de classificação que eu vou discutir é o GSI, que na realidade é muito tranquilo, sabe? Porque ele é muito visual. Os valores para o GSI serão dados com base nessa relação da característica visual do maciço rochoso e a qualidade das superfícies, né, das descontinuidades que seccionam esse maciço. Então, perceba, é bem visual mesmo, né? A gente olha para o maciço, né? Eu tenho blocos que não são perturbados, embora eu tenha alguns blocos, beleza. Aqui o meu maciço ele já está bem fraturado, né? Aqui, além de fraturado, ele está deformado, enfim. E eu tenho uma situação em que o maciço pode estar totalmente desintegrado, né? Então, isso aqui é a característica geral. E é uma identificação bem visual. Só olhando para a carinha mesmo do talude, né? Olho no olho. E aqui a gente consegue estabelecer qual é essa característica estrutural do maciço, tá? Quando a gente analisa agora o outro lado, a gente está analisando o quê? A superfície das descontinuidades. A gente tem uma descontinuidade que é muito rugosa e basicamente inalterada, então a gente tem uma qualidade muito boa para essa superfície. É rugosa, então ela está inalterada, né? Então é a melhor situação frente ao desenvolvimento de algum processo geodinâmico. Já quando a gente vê o extremo aqui, né, já são superfícies consideradas muito pobres, né? A gente já tem argilas preenchendo o material, já apresenta as paredes muito alteradas e assim sucessivamente, né? Então, basicamente, tendo determinado, né, qual é a aparência estrutural desse maciço rochoso, a gente vai ter que determinar qual é a qualidade dessas superfícies, né, das descontinuidades. E a gente faz essa relação e aqui a gente vai determinar, né, como se fosse x e y, e aqui a gente vai determinar uma faixa de valores, né? Mas é melhor você dizer que o seu material está aqui entre 55 e 65, né, nessa faixa de valor, do que você falar que ele é um 60, né? Pensando que não necessariamente a gente vai encontrar um maciço rochoso exatamente com a característica que está aqui, do ponto de vista estrutural, e mesmo não necessariamente são todas as descontinuidades que vão ter
poderão ser classificadas como qualidade, como muito boas ou muito ruins, né? Então é por isso que é mais aceitável que a gente tenha um range, né, maior de valores ali, uma variação, uma variação maior, né, que é muito mais aceito, uma faixa de tanto a tanto do que não é tanto, ok? É bem tranquilo, assim, basicamente esse método é mais a gente colocando, aplicando mesmo, mas é bem intuitivo, né? Não é tão baseado em determinar valores para quantidade de famílias, valores para rugosidade e assim sucessivamente. Bom, eu cansei, tá? E imagino que vocês também tenham cansado, então a gente fica por aqui. Até mais.